Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a entrevista do visto EB2 e NW. Algumas pessoas têm me perguntado, então eu prefiro gravar um vídeo para que fique claro, né? E todas as pessoas que tiverem dúvida podem consultar esse vídeo e saber, né, como é a entrevista consular desse visto e se tem risco ou não de ser reprovado. E hoje eu vou falar de primeira que se você não se atentar, há risco sim de você ser reprovado. E eu vou explicar as etapas também até você chegar na hora dessa entrevista, o que você tem que se atentar. A primeira coisa que você tem que entender é que a partir do momento que o seu I-140 é aprovado, você está elegível, mas você ainda não está, você não tem admissibilidade para poder você vir aos Estados Unidos, quando você aplica via consular. Para isso, você tem que fazer uma entrevista, e essa entrevista geralmente acontece no consulado americano lá no Rio de Janeiro. Mas antes disso, você tem que primeiro ir no CASV, lá no Rio de Janeiro, onde você vai tirar sua biometria, e lá no CASV você também tem que levar alguns documentos. Então, quais são esses documentos? Eu listei aqui, ó, só para vocês terem uma base. Então, você tem que levar o seu passaporte válido com pelo menos 6 meses. É bom que se o seu passaporte estiver desatualizado, você já tire outro passaporte. Você leva também o passaporte anterior, se caso você tiver um visto num passaporte anterior ou visto americano. Então, se for o caso, você leve também. A confirmação da sua DS 260 impressa. A confirmação do seu agendamento. Então, leva a confirmação, não esqueça. E geralmente o pessoal leva uma foto 5x7 ou a 5x5. Tá? Com aquela mesma que você utiliza, eu creio que é a mesma que utiliza para o passaporte. Então você vai ter que chegar lá e onde vai ser coletado sua biometria, você vai tirar foto ali. No caso eles tiram, se caso não conseguir tirar na hora, eles vão utilizar a foto que você levou. Então isso é uma etapa que você vai ter que fazer antes da entrevista. Depois, na hora da entrevista, quais são os documentos que você tem que estar em mão na hora da entrevista? Então você vai levar o quê? Todas as suas certidões de nascimento, casamento, de toda a sua família, o passaporte, os seus antecedentes criminais, a sua confirmação de novo da sua DS 260 e a sua carta da sua entrevista, que ali marca o horário, né? E ali também tem um número do seu caso. Agora eu vou explicar um pouquinho como é a entrevista. No caso eu vou falar como foi a minha entrevista, entrevista da minha família. Então a gente chegou lá por volta de umas 9h30, eu fiquei esperando lá na fila, só que depois eu me atentei que talvez eu não precisasse ficar naquela fila toda, que a fila estava muito grande lá no Rio de Janeiro. Eu fui até lá na frente e expliquei que estava fazendo um visto de imigrante. Aí o rapaz, eu também estava com a minha filha pequena, ele falou, não, você aguarda aqui que você já vai entrar. Você não precisa aguardar a fila toda. Então ficamos aguardando ali. Depois de um tempo ele chamou a gente para dentro lá do consulado. A gente ficou no primeiro andar ali aguardando, mas a entrevista geralmente acontece na parte de cima do consulado. Aí deu um tempo, ele chamou a gente subiu. O ambiente é muito tranquilo lá, pode ficar despreocupado em relação a isso. É totalmente diferente do que é o visto de não imigrante. Chega lá, tem a brinquedoteca para as crianças brincarem. Um rapaz muito educado atendeu a gente, que já vai olhando a relação dos documentos, ele foi muito simpático. Então, qual é a etapa que acontece lá dentro? Primeiro, esse rapaz vai pegar todos os documentos ali, vai olhar se está tudo em ordem, ele vai colocar tudo nas pastas em ordem, todos os documentos, passaporte, a DS, tudo certinho para ser analisado. Então, você primeiro vai passar no primeiro guichê, no dia acho que tinha 3 ou 4 guichês, mas 2 estavam fazendo essa parte primeiro da preparação dos documentos e checagem desses documentos, e depois você aguardava para aí sim você fazer a entrevista. Então, primeiro a gente fez essa etapa, a gente passou nessa parte, nesse primeiro guichê, a gente foi atendido, e aí eles pediram essa documentação, né, que estava numa pasta já separada, a gente entregou, a gente ficou aguardando ali, e logo depois a gente já foi para a parte da entrevista. E a entrevista, no nosso caso, foi muito tranquilo. A primeira coisa que você faz é o juramento. Então você faz um juramento dizendo que você vai falar a verdade, e é isso que eu quero me atentar com vocês, tá? Antes de vocês ir para essa entrevista, é bom que você olhe e analise bem o que está preenchido na sua DS. Geralmente o que vai ser perguntado ali é coisa que está relacionada à sua DS, e também o seu business plan é muito importante, ou o seu profissional plan. Faça uma leitura disso, porque é isso que vai ser perguntado lá na maior parte. Então, as informações que ela qualquer coisa que ela for perguntar vai estar baseado nesses 2 documentos. Então, você precisa fazer uma leitura para você não responder nada de diferente, que isso que pode causar de você ter uma recusa ou uma reprova, ou eles poderem pedir mais tempo para analisar seu caso. Se eles notarem que alguma informação não bate,
se você falou alguma coisa que não está dentro da sua ADS, ou se eles sentirem, não sentirem confiança, eles podem pedir mais tempo para analisar. Mas na grande maioria das pessoas que a gente estava lá, o visto foi aprovado, não teve, no dia não teve ninguém reprovado, pelo menos no dia que eu fui. E as perguntas que me foram feitas foram perguntas relacionada ao meu business plan. Ela perguntou o que eu ia fazer nos Estados Unidos, com que eu ia trabalhar. Então eu fui bem claro e bem sucinto, tá? Não precisa ficar falando muito, tem que estar muito atento do que é perguntado. A entrevista acontece em português, mas às vezes, dependendo da pessoa que você vai pegar lá, talvez às vezes fica um pouco, você fica meio na dúvida do que fala, porque geralmente eles são americanos, então às vezes uma palavra ou outra fica em dúvida. Você não responda se você tiver dúvida, pergunte novamente, educadamente pergunte. Não responda nada se você tiver dúvida do que está sendo perguntado, para você não responder alguma coisa e dar um entendimento errado para o agente consular. Está sendo às vezes a causa de ter recusas nesse tipo de entrevista, ou então caso pessoas tendo que aguardar mais tempo do que o normal. Então fique muito atento, o que eu bato aqui na tecla, leia muito bem a sua ADS, tudo que está ali, tudo que você preencheu na sua ADS, e se você veio pelo seu profissional plan, analise bem. A gente viu um caso de um piloto, por exemplo, que perguntou se ele estava validando as licenças dele, assim como a gente viu um caso também de um doutor, que perguntou como é que ele ia atuar, se ele estava validando ou não. Isso é uma pergunta que de praxe alguns profissionais vão ter que responder. Pode perguntar relacionado aos seus diplomas. Então vão ser perguntas desse tipo que você deva responder. Não fique preocupado, lá o ambiente é muito amistoso, né? Ali os critérios são diferentes dos critérios que é adotado para um visto de não imigrante. Então ali você já tem uma base, que eles estão com toda a sua documentação. Então tudo que eles vão perguntar está baseado ali. Tome muito cuidado com as suas redes sociais, que pode ser que ele questione alguma coisa, porque eles têm acesso a todas essas informações e eles podem usar todo tipo de informação que eles conseguirem na rede para, se caso eles tiverem dúvida, de checar essas informações se é verdadeiro ou não. Então é muito importante que você mantenha seu LinkedIn, principalmente, atualizado, mantenha ele sempre com as mesmas informações que provavelmente você mandou no seu currículo ali, do seu I-140. Ela vai estar com todo o seu processo ali na mão, então não tem nada. É bom que você peça para o seu advogado, para sua empresa de imigração, que você consiga ter acesso às informações que estão ali, até para você também dar uma estudada, tá? Se eles puderem te fornecer isso. Geralmente costuma ser a mesma informação que você passou para eles, então, mas se você tiver acesso ao processo, é muito bom você dar uma lida, porque tudo as informações que elas vão se basear é o que está ali. Então é isso, pessoal. Se vocês têm dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu, dentro da minha possibilidade, eu vou responder para vocês. E eu gostaria de saber de vocês como é que foi a entrevista também. Se vocês puderem comentar aí embaixo, que a gente consegue, dessa forma, compartilhar mais informações com mais outras pessoas, né? Que às vezes ficam preocupados, ficam ansiosos em relação à entrevista. Então a gente consegue aqui embaixo nos campos de comentário, a gente consegue disseminar isso melhor e ajudar as outras pessoas também a conseguirem o tão sonhado Green Card. Tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.